Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis. Já vou pedir para desde o início desse vídeo já se inscrever aqui no canal, já deixar seu like. Se você nunca viu nenhum vídeo meu por aqui, eu falo bastante sobre a vida na França. E nesse vídeo aqui eu vou contar todo o meu percurso, por que eu vim parar na França, como eu fui fazendo esse percurso nesses 4 anos que eu moro aqui. Agora quase 4 anos e meio. E tudo que eu fiz e tudo que eu vou fazer agora daqui pra frente, né? Porque agora eu estou numa nova etapa aqui, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, porque nem todo mundo já me acompanhava, já assistia meus vídeos desde que eu cheguei na França e não sabe por tudo que eu passei, né? Enfim. Muita gente, inclusive, me pergunta como que eu já tô no processo de cidadania francesa, se eu só tô na França há 4 anos, como que eu fiz esse processo? Eu tinha alguma família francesa antes e não, eu não tinha. Eu realmente só pedi a nacionalidade francesa, né? A naturalização que a gente chama, e já tem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar aqui em cima, falando sobre a naturalização, sobre como foi a minha entrevista e tudo isso. E aí eu quero deixar aqui claro que eu não tinha nenhum parentesco europeu com ninguém, realmente eu comecei do zero. Inclusive, antes de vir para a França, eu nem falava francês, então foi um processo realmente que começou em 2018 e tá seguindo aí. E eu não pretendo mais voltar para o Brasil, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, realmente para quem não só para quem tem interesse em fazer intercâmbio. Se você só quer fazer intercâmbio, veja algum outro vídeo sobre intercâmbio. Nesse vídeo é de fato se você tá querendo vir imigrar para a França, se você tá querendo fazer seu percurso na França, um pouco assim como eu, sabe, seguir os meus passos e vir aqui de fato morar na França de vez. Então esse vídeo é para você. Se você gostar, se você tiver alguma dúvida, não hesite em escrever aí nos comentários, que me ajuda bastante com a distribuição do conteúdo e também para eu saber quais são as possíveis dúvidas que eu posso trazer em um vídeo específico aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lá em 2018 eu decidi vir para França. Foi uma loucura assim, porque eu nunca de fato quis morar na França, na verdade só queria fazer um intercâmbio fora do Brasil. E como todo mundo, quando a gente tem essa primeira impressão de para onde a gente vai, né? Eu queria ir para os Estados Unidos porque eu achava que era interessante aprender inglês, melhorar meu inglês, que eu já falava um pouquinho, melhorar meu inglês e aí depois voltar pro Brasil e construir a minha carreira sólida no Brasil, etc. Então, em nenhum momento passava pela minha cabeça eu vou me mudar do Brasil e vou ficar o resto da minha vida fora do Brasil. E aconteceu só que, enfim, eu conheci uma pessoa aqui na França, não vem ao caso agora essa história a fundo, mas eu decidi vir pra França no intercâmbio de au pair, né, pra passar de fato um ano aqui e, enfim. Só que desde o início os planos deram todos errados, porque eu ia vir, na verdade, com o visto férias-trabalho, que eu queria ser au pair, mas com o visto férias-trabalho. Não sei porquê, eu achava que era uma boa estratégia. E aí tentei tirar o visto férias-trabalho e ele foi negado. Então, se você conhece esse visto, você já deve ter visto o meu vídeo por aí desse visto que foi negado. Então, eu já tinha passagem, eu já tinha família, eu já tinha tudo, já tinha um contrato, só que o visto foi negado. E aí, como eu ia embarcar em algumas semanas, eu não ia ter tempo de fazer um outro procedimento de outro visto, então eu decidi vir como turista e testar, né? Conhecer a França, saber o que eu ia fazer. Como eu decidi muito em cima da hora, porque, né, normalmente eu ia para os Estados Unidos antes, então eu decidi meio em cima da hora vir para a França. Eu não falava nada de francês, então a primeira família do au pair que eu tive contato, a gente só conversava em inglês, né? Eu tinha um inglês básico, então eu ia meio que inglês, mímica, um pouco meio misturado e tal, tentando me virar. Cheguei na família e pensei, vou ficar os 3 meses e já que meu visto foi negado, depois daqui eu vou para outro lugar. Já tinha decidido que eu ia pro Canadá, tirei o visto do Canadá e, enfim, ia pro Canadá. Viver um tempo lá, uma temporada lá pra de fato aprender inglês. Só que eu cheguei aqui e gostei muito da família do au pair. Foi a família que eu fiquei os 4 anos. Eu gostei muito deles, eles gostaram muito de mim. E eles falaram, então depois desses seus 3 meses como turista, vamos fazer o visto de au pair, se você quiser. E eu falei, vamos, né? Então bora, vamos fazer o visto de au pair. Então cancelei meus planos pro Canadá. Então o início dessa aventura foi meio turbulenta, porque eu não sabia direito pra onde eu tava indo. Eu só tava meio que seguindo, assim, deixando a vida me levar. E aí decidi ficar na França, então fui pro Brasil tirar o visto de au pair no Brasil. Muita gente me pergunta isso, se eu tirei o visto aqui na França, e não pode tirar o visto de au pair estando na França, você tem que tirar no seu país de residência. Então voltei pro Brasil, tirei o visto de au pair, e aí, tipo, 20 dias depois voltei pra cá oficialmente como au pair. Isso tudo em 2018. Então fiquei na família do au pair,
sendo au pair, né, com o visto de au pair durante 1 ano. Então, sim, foi bastante longo, foi bastante curto, na verdade, porque o intercâmbio de au pair é 2 anos, né, no máximo, então eu só fiquei 1 ano com o visto de au pair, e aí a família que eu estava me propôs que a gente fizesse o visto de trabalho. Então, o visto de trabalho eu vou explicar em outro vídeo como eu fiz, mas eu fiz basicamente a mudança do visto de au pair para o visto de trabalho. Para mim valeu mais a pena, porque o visto de trabalho você trabalha um pouco mais, mas você ganha mais, e aí você tem as vantagens de um trabalhador francês, né? As quantidades de férias, aí você já recolhe imposto. Então, isso foi importante pra mim porque, como eu comecei a recolher imposto cedo estando na França, algum tempo depois já pude dar entrada na minha nacionalidade, né, na minha naturalização, na verdade, por conta de que eu já estava um tempinho recolhendo imposto na França. O ano de au pair não conta para naturalização, não conta para você pedir no futuro um documento de residência mais fixa. Então, o ano de au pair é só um intercâmbio, ele não conta para outras coisas, você não tem os mesmos direitos que trabalhadores franceses, é só um intercâmbio cultural mesmo, que você vai para o país e depois você volta de volta para o seu país. Então, quando eu fiz essa mudança, e aí tem um vídeo, né, falando sobre a mudança do visto de au pair para o visto de trabalho em si, aí sim valeu a pena e eu comecei a minha vida como uma trabalhadora francesa, digamos assim, estando direto na França. Bom, a partir daí eu fiquei 3 anos com a família com o visto de trabalho e um contrato CDI. Então, o contrato CDI é o contrato de duração indeterminada, seria mais ou menos como se fosse a nossa CLT do Brasil. Então, é carteira assinada normal, você recolhe seus impostos normal e é um contrato que não tem duração específica, que vai, tipo um contrato de estágio que dura 1 ano só, nem nada disso. É um contrato que você tá ali sendo empregada, né, pela pessoa e recolhendo seus impostos normal e é isso. Então, quando você não quiser mais, você pode ou pedir demissão, ou você pode ser demitida, ou vocês podem entrar em um comum acordo, assim como no Brasil, né? Os dois chegarem no acordo que você vai procurar outro emprego e aí seguir sua vida. Quando eu fiz o visto que veio é um visto salarié, ou seja, um visto de assalariado, e ele não estava atrelado de fato ao meu empregador. Então, o meu empregador, ele fez o meu processo de visto, né? Ele fez o meu pedido de visto para a prefeitura. Então, eu não poderia simplesmente eu chegar no país e pedir um visto para a prefeitura, um visto de trabalho. Não, eu preciso primeiro achar um trabalho e esse empregador que vai me contratar precisa comprovar para a prefeitura algumas coisas para, de fato, pedir uma permissão de trabalho para mim. E nessa época que eu fiz, em 2019, esse visto de trabalho não estava atrelado ao empregador. Então, hoje o visto que eu tenho não está atrelado, eu posso trabalhar em outras coisas. Porém, a partir de 2020, se eu não me engano, esse procedimento mudou. Então, o visto de trabalho hoje, o salarié, ele fica atrelado ao empregador. E aí, o que acontece aqui, quando você muda de trabalho, você tem que pedir uma nova permissão para a prefeitura. Então, seu visto ele continua válido, porém, para ficar regularizado normal e ter a sua carteira assinada normalmente, você tem que pedir uma nova permissão de trabalho para a prefeitura, né? Uma nova autorização, na verdade. E aí você continua com seu visto válido normalmente. Então, esse foi o processo, eu fiquei 3 anos, e aí chegou em um momento, depois desses 3 anos que eu estava com o visto de trabalho, ou seja, 4 anos no total, porque eu fiquei 1 ano de au pair, nesses 4 anos no total, cuidando de criança e, enfim, fazendo tudo isso. Teve no meio disso tudo a pandemia, e aí o governo francês tinha feito um artigo de lei que dizia que algumas profissões que estavam ali, que lutaram pelo país durante a pandemia, ou seja, que continuaram trabalhando, e que se essas pessoas dessas áreas específicas, que era a área da saúde, a área das crianças, limpeza e tal, se essas pessoas que continuaram trabalhando normalmente, ajudando o país, né, a se reerguer, se elas tivessem há pelo menos 3 anos na França, elas poderiam pedir a naturalização. Então, foi dessa forma que eu consegui, com 3 anos, pedir a naturalização. Porém, isso já fechou, então mesmo que você já tenha trabalhado na pandemia, se você não viu isso, não fez seu pedido, você não consegue mais. Você tem que esperar estar pelo menos 5 anos na França, morando legalmente e pagando imposto legalmente, e tem que ter uma carreira bem, como eles chamam aqui, consistente, né, bem coerente, porque quando você vai lá na sua entrevista, eles olham o seu percurso para saber se o que você está fazendo vai continuar contribuindo com o país, ou se você está com um percurso incoerente e etc. Então,
Enfim, fiz o meu pedido, então, usando, né, esses 3 anos que eu morei aqui, recolhi imposto, tudo certinho, todo o trabalho que eu fiz. Porém, eles acharam que o meu percurso estava incoerente, porque eu não tinha nenhuma formação na França e porque eu estava trabalhando, né, na área de crianças que não tinha nada a ver com a área que eu estudei no Brasil. Então, eles me emitiram uma carta dizendo: olha, seu pedido não foi recusado, seu pedido de naturalização, porém, ele vai ser adiado para você voltar aqui daqui 2 anos e explicar que como você fez para trazer uma coerência para o seu percurso profissional. Então, por isso que nesse momento a minha nova etapa de vida vai ser buscar um trabalho na minha área, né, na área de marketing, e fazer uma formação na França. Então, eu postulei para o M2, né? O M2 é o segundo ano de mestrado. Postulei para o M2 e aí, sim, daqui 2 anos eu vou chegar lá e falar: ó, realmente eu fiz aqui o que vocês estavam falando que estava incoerente, agora está coerente, porque eu trabalho na minha área, na área que eu estudei, e tenho um diploma na França, e aí agora sim, era só os documentos que faltavam para completar o meu processo. Então, esse foi o meu processo até aqui. O que eu teria feito de diferente, talvez, é ter já achado desde antes uma formação na França, na área que eu queria, ou ter ficado direto na formação de crianças, então já ter feito algum curso na área de educação infantil mesmo, na França, e ter ficado direto, trazido essa como minha área, e aí nem falar para eles que no Brasil eu fui formada em outra coisa, porque aí traria mais coerência mesmo pro percurso, ou de fato já ter achado um trabalho e um contrato direto na área que eu queria, porque isso traz coerência, e uma vez que você tem um diploma francês, isso traz muita força pro seu dossiê, né? Quando você se vai lá, você tem que levar uma pastinha que é o seu dossiê com todos os seus documentos que eles pedem, e é muito forte quando você tem uma formação francesa, né? Um diploma francês, porque aí de fato mostra para eles que você está integrado na sociedade que você estudou naquele país. Então, é isso que eu teria feito de diferente. Se não, eu acho que valeu muito a pena. Eu fiz um outro vídeo falando sobre como se vale a pena imigrar. Eu acho que se você tá aqui querendo saber sobre isso, vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar ele aqui em cima. Mas, no geral, eu acho que foi bem positivo tudo que eu passei até aqui, e por isso que eu consegui logo em seguida um documento longo, né? Porque no primeiro ano que eu tive o visto de trabalho, eles me deram o prazo de uma permissão de 1 ano, e aí quando eu fui renovar, eu tive que ir lá mostrar o contrato, mostrar que eu ainda estava trabalhando, e nessa renovação eles me deram um visto de 4 anos, que é o visto que eu tenho até hoje, até 2024. E aí é o visto que eu ainda tenho válido, né, até 2024. Aí 2024 ou eu vou renovar esse visto ou eu vou pegar a naturalização mesmo. Então é por isso que eu sinto que eu não quero mais voltar para o Brasil, porque hoje eu já tenho essa possibilidade de estar aqui legalmente. E se eu não tivesse o processo do visto de trabalho ou a naturalização, provavelmente eu teria feito um visto de estudante mesmo para ficar no país, mas de fato dá para conseguir. Eu consegui um visto de trabalho sendo babá, mas você pode conseguir um visto de trabalho em outra área, né, na sua área mesmo de atuação. O que eu indicaria é você começar a estudar francês desde o início, porque precisa para todo esse processo. Já quando eu mudei de visto, pro au pair eu não precisei, mas quando eu mudei de visto pro visto de trabalho, eu já precisei falar francês, resolver problema na prefeitura em francês, fazer parte de todas as coisas que eles faziam lá na prefeitura, que eram sempre em francês. Então, compensa muito estudar francês para de fato mostrar, né, que você está integrada no país e que você está falando francês e que, enfim, você realmente está se mostrando interessada em morar nesse país. E isso vai te ajudar também para achar um emprego na sua área. Então, agora eu acabei de encontrar um emprego na área de marketing, e foi graças ao fato de eu falar francês, de eu entender bem francês, de eu ter um bom nível de francês. Então, se você quer imigrar, mas não quer aprender francês, nem imigra, porque você vai passar mais perrengue do que a gente que já fala, né, o idioma mesmo. Então, o ideal é você aprender e estude o máximo que você puder, porque quanto mais você souber, mais fácil vai ser a sua vida, mesmo que eu tenha que te dizer que ela não vai ser fácil, né? Imigrar não é fácil. Vai ter perrengue, vai ter BO que você vai ter que resolver nesse meio do caminho, mas no final das contas, na minha opinião, vale muito a pena. Então é isso, esse foi o meu processo, essa foi a minha vida aqui nesses 4 anos, espero que tenha ficado claro aí. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece, se inscreve nesse canal, deixa seu like. É isso, tchau!